Bom dia, amigos do canal. Que todos estejam em grande paz e que o dia nos traga a todos prosperidade e alegria. Vamos adiante com mais algumas considerações a respeito da sabedoria, a respeito da inteligência e sobre a grande luz universal que é a iluminação. Eu tenho pesquisado os materiais disponíveis na internet e, e tenho visto a imensa confusão e falta de nível do pessoal que tenta tratar de sabedoria, que tenta tratar de filosofia e que tenta tratar de religião, pois tratar com propriedade sobre isso é um evento muito raro e nem sempre, quando isso se torna possível, nós temos as condições ideais para fazê-lo. Aqui onde estou, por exemplo, estou sob a influência de muito barulho, vocês podem, acredito que ouvir, e também sob muita poluição da atmosfera, e isso está atingindo a minha voz. E eu não sei se vou conseguir gravar de onde estou por muito tempo. Terei de procurar um lugar com um ar puro para poder melhorar da voz e levar as mensagens com mais eficiência e mais concentração. Mas vamos em frente um pequeno momento. Esse canal começou chamado do particular ao universal. E para mim esse é o grande tema da filosofia. Para mim, se alguém perguntar o que é filosofia, eu direi, é a jornada do particular ao universal. É uma jornada de volta para casa. E da mesma forma, se alguém me perguntar o que é religião, eu direi a mesma coisa. É a jornada do particular ao universal. É a jornada de volta para casa. E assim também sobre a sabedoria. Sabedoria é a jornada de volta do eu para casa. Pois vou mostrar um pequeno desenho a vós para dar início a essa pequena exposição. Nós sabemos que a palavra filósofos, ela tem origem da aproximação aos sofos ou de uma filiação aos sofos. Eu desenhei aqui algo e vou explanar mais sobre isso. Então, eu desenhei um pequeno sol, uma pequena luz, ou seria uma grande luz, o desenho que é pequeno. E desenhei uma espécie de expulsão dos sofos, que seria um tipo de sol central, luz central, iluminação central, inteligência central. Então eu quis representar uma espécie de expulsão que gerou um eu, gerou o eu. E
Então, quando houve essa expulsão dos sófos, que os senhores e senhoras podem entender como a expulsão do paraíso. A narrativa cristã da mesma forma. Eu apenas estou usando hoje uma linguagem filosófica que é o sofos central. Isso do grego se traduz para saber. Da mesma forma, nós podemos chamar de Deus central, o centro do universo, o Pai Criador. Podemos chamar de Tal, podemos chamar de Chan, de Zen, de Dhyana. Nós podemos chamar de vários nomes. As populações receberam e se referiram a esse centro total com vários conceitos. Então, o que ocorre é que, de toda forma, houve a nossa criação como indivíduos, como pessoas, foi a partir de uma expulsão do Sol central, ou seja, nós nascemos do Pai. E então nós nascemos de uma expulsão do Sol central. E daí se originou o nosso eu, através dessa expulsão. Então, quando nós falamos de expulsão do paraíso, da inocência, a criação, nós falamos de uma expulsão. Isso é universal, não importa que tradição nós adotemos para nos referir a isso. E então originou-se o conceito de particular, o nosso eu. E o nosso eu, ele, ao se particularizar, ao se fazer pequeno, criança, e iniciar uma jornada individual no mundo, no cosmos, na natureza, nós, é claro, passamos a bater cabeça, né? Somos pequenos, não sabemos nada e passamos a indagar, pensar, refletir, aprender. Aprendemos por imitação no começo, depois na adolescência desperta o processador próprio e quando as pseudo-sociedades não interferem com esse despertar do processador, há alguma chance em que a inteligência siga em frente e que esse pequeno eu, que foi gerado por expulsão, ele cresça e se amadureça, se enxergue, se volte os olhos para si mesmo, tanto para dentro quanto para fora, para o mundo, e passe a amadurecer e ficar adulto, ou seja, ele passa a compreender que mesmo tendo sido expulso do sol central, do saber, do sofos, do sábio anterior, ele tem a mesma essência do sofos, pois ele é filho do sofos. E é isso que significa filósofo, filho do sofos. É só isso. Então, uma vez expulsos dos sofos, nos tornamos um pequeno eu e quando temos a sorte de a pseudo-sociedade não nos desencaminhar, não nos estragar completamente, pois infelizmente as pseudo-sociedades onde vivem todos têm sido um estragador de inocentes, tem sido um desencaminhador de inocências e de potenciais sabedorias, ou seja, de filhos dos sofos. Quando os pequenos eus são gerados, são pseudo-educados por pessoas perdidas e sociedade perdida, e jamais têm chegado a amadurecer como filhos dos sofos. Se vocês preferirem, filhos de Deus, filhos do Tao, filhos da meditação, filhos do Buda, filhos de como os senhores e senhoras quiserem chamar.
mas esse descaminho tem acontecido com os eus, e por isso eles não amadurecem, eles não chegam a compreender que eles são o próprio Sófos. Então foi por isso que Cristo falou que devíamos nos compreender, nos renegar como pequenos eus, pois só nos renegando como eus, como pessoas particularizadas que foram expulsas do paraíso, expulsas do saber central, nós poderemos entender que nós somos o próprio Sófos, ou seja, ficar adultos e compreendermos o nosso Pai, pois os filhos sempre tendem a compreender o Pai. E o que o ser humano tem feito no seu descaminho é jamais ficar adulto. Esse eu jamais se torna igual ao Pai. Ele morre sendo uma semente fechada, infelizmente, por causa do descaminho que as pseudo-sociedades têm feito em relação às sementes, em relação aos expulsos do paraíso, requerindo-os para si, para a perdição, ou seja, para a não eclosão da semente, para o não reconhecimento desses eus de que são o Pai, pois são filhos do Pai, são filhos dos Sófos e assim são filósofos. Esse é o significado. Então, o que se requer é um crescimento e uma reentrada nos Sófos. Se uma vez saímos dos Sófos, do saber de Deus, temos que reentrar em Deus e assim aniquilarmos o nosso eu, pois o eu separado de Deus é ignorância. É apenas caminho incompleto, é apenas infantilidade, é apenas a primeira fase da expulsão, da criação da vida individual. E se nós não amadurecermos e não entendermos que não somos esse pequeno eu, não somos crianças, mas somos o próprio Pai, nos temos de amadurecer a ponto de nos tornarmos o próprio Pai. E isso não significa termos filhos, repetirmos esse ciclo na carne e acharmos que somos pais, pois para nos tornarmos pais nós temos que entender o que é o Pai, o que é o saber central, o que é a inteligência total, e não apenas reproduzir esse feito na matéria, na carne, no corpo, e achar que somos e sabemos e nos tornamos adultos. Pois quem preserva o pequeno eu não é adulto, é infantil. O adulto é aquele que compreende de onde saiu e amadurece como o Pai. Assim como amadureceu o Cristo, quando disse que ele e o Pai haviam se tornado um, ou seja, Cristo fez essa reentrada e se tornou um com o Deus, com o Pai, com o saber, e por isso era tão sábio, pois sabedoria, a única coisa que é sabedoria, é fazermos essa reentrada aos sofos, nos tornarmos adultos, maduros e eliminarmos o pequeno eu, que é apenas um artifício infantil para a criação de indivíduos maduros, indivíduos que compreendem que são a própria vida, que são a própria natureza, que são o todo, e não permanecem fechados como sementes. Pois lembro a vós, senhores e senhoras, se o grão de trigo não morrer, não alimentará ninguém e morrerá como semente. Apenas a volta ao saber universal é sabedoria. Então, quando um filósofo amadurece de fato e faz a reentrada no Sófos, ele desaparece enquanto eu pessoal. Ele se torna o próprio saber. Ele se identifica com os Sófos, ou seja, a completa sua filiação aos Sófos, sua filia, seu filos, e se torna o próprio Sófos. Então, apenas como artifício de linguagem, esses filósofos se referem a si mesmos como eu, né? Eu falo, eu levo a voz,
mas enquanto houver uma ilusão de separação, enquanto estiverem falando de fora do saber, ainda expulsos desse saber, e o procurando, questionando, o que é o saber, como chegaremos e tal, ainda estarão fora, serão infantis e não terão feito a reentrada nos sofos que nos unifica com o saber. E assim a religião e assim a sabedoria. Não existe, por isso se diz que não existe sabedoria fora de Deus, que é fora desse grande todo, que é o Sophos universal, o Logos universal, que eu representei aqui como esse pequeno solzinho, não é? Então, por isso a sabedoria completa e o amadurecimento requer o renegar do pequeno eu. Talvez renegar não seja a tradução melhor que chegou a nós, mas é o amadurecimento do eu a ponto de ele perceber que ele é o Pai, ele é de onde ele saiu e não se identificar com as circunstâncias exteriores e serem todos cooptados e desviados pelo mundo, e para que jamais amadureçam como seres humanos totais e adultos de fato, pois se fecham nessas sementes e acham que são um eu. Ninguém é um eu. Esses eu são apenas temporários, tentativas que o grande Sophos, o grande Cosmos, o grande Deus fez de reproduzir-se, de estender-se, de ir além de si mesmo, ou seja, essa é a doação de vida que Deus faz, nos dando vida, nos criando como pequenos eus, e nós temos sido ingratos com Deus ao não o reproduzirmos, ao não amadurecermos a ponto de nos tornarmos Ele e eliminarmos a nossa partícula, ou seja, a rebelião da partícula. Nós temos de ir do particular, de crianças que um dia fomos geradas e fomos criadas afora como pequenos eus separados, nós temos que amadurecer e voltar à casa do Pai, fazer a reentrada no cosmos e nos tornarmos sábios, pois enquanto nós preservarmos nossos pequenos eus e nos fecharmos, nós estaremos em ignorância, nós não estaremos cumprindo o chamado de Cristo e de todos os sábios, de Buda, Lao Tse, Bodhidharma, Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e não estaremos cumprindo o chamado dos sábios para que nós retornemos à grande iluminação e paremos de acreditar, de sermos infantis e acreditar que somos algo separado. E essa manutenção das personalidades separadas é a grande ignorância que tem se espalhado, e eu tenho estado bastante triste, pois o ser humano estacionou nessa ignorância e não tem feito essa reentrada ao saber, então é óbvio que não tem completado seu ciclo de vida adulta e não tem se tornado adulto. Os estados e nações conseguiram meios de frear o germínio da semente e escravizar a todos os pequenos eus. Foi isso que aconteceu e acontece até hoje, está acontecendo com vós que me ouvis, muito provavelmente, a não ser que tenhas feito a reentrada completa no Sophos, no Logo em Deus, no Logos ou em Deus, e tenha compreendido que não existis como pessoa particular, que isso é uma ficção, que a pseudoeducação e a pseudoinstrução têm dado aos pequenos eus, de forma que eles não descubram que são Deus, que eles não descubram que são o grande saber e que todos somos irmãos. Então, por isso tem gerado a guerra, sempre a guerra, porque entre eus e pequenos eus e crianças, só a guerra. Disputas entre brinquedos, se é que os senhores e as senhoras me entendem. Disputas por brinquedos. E é isso que tem sido o mundo. Uma grande reprodução de crianças que não crescem e não chegam à vida adulta.
e por isso tenho dito nesse canal que param no degrau da mente, né? Corpo, mente e alma. E param no degrau da mente, na própria mentira infantil, nas ficções infantis, nas fantasias infantis, né? Brincando de carrinho, brincando de casinha, brincando de boneca, brincando de jogar bola, né? É só isso que fazem, né? É lamentável, é muito triste, é muito triste. Não pensem que eu estou alegre, não. Estou bem triste com tudo isso, pois a situação é muito triste. É só cegos mesmo para acharem graça do que acontece nesse mundo. É só cegos, tá? Pessoas que sabem de tudo não estão muito alegres com os senhores e senhoras, não, tá? Não estranhem, não, que digo, porque eu sei o que estou falando, sei muito bem, tá bom? Então, jamais crescem e jamais fazem a reentrada à vida adulta, pois o sistema e estados e nações têm sido eficazes em freá-los, em brecá-los na infantilidade, brecá-los no nível da própria mentira infantil, ficção infantil, e jamais deixam o reino da ficção e assim jamais reencontram a própria alma, né? Que é o terceiro nível, corpo, mente, e a reentrada é a alma. Então jamais reentram em Deus, permanecem nessa ficção ridícula de acharem que são fulanos e cicranos, estabelecem uma identidade fictícia para si mesmo, tudo baseado em imaginação, e assim seguem sendo escravos de outras pessoas. Não têm independência, jamais voltam para casa, morrem e fica por isso mesmo. Aí criam um monte de artifícios ridículos, né, para consolarem-se, né? Ah, eu vou reencarnar, a jornada continua. Vai ver, vai ver se continua. E não, porque é assim, se sermos bonzinhos, vamos para o céu, né? Vamos para o Logos, vamos para Deus, e se sermos malzinhos, vamos para o inferno. Não, não, não continua, acaba, tá? A única coisa que continua é se a semente entender que é o Pai e voltar para, reentrar para o Pai, voltar, tá? E ficar adulto e compreender as coisas. Tá? Não fiquem vivendo de ilusões, de consolos infantis e brincando de sabedoria, porque sabedoria não é brinquedo, sabedoria é coisa séria. Tá? Sabedoria é apenas quem reentra no grande sofo central, quem se unifica com Deus e declara como Cristo, eu e o Pai somos um. Eu já não existo, mas é o Cristo que vive em mim, né? Como está na declaração de um dos evangelistas. Então eu acredito que eu tenha passado a mensagem que, por pedido do Cosmos, estou levando a voz, e esse canal é completamente ímpar ao fazer essas declarações, e aqui não há nenhum orgulho e nenhuma vaidade, apenas serviço ao grande Logos, ao grande Sofos, no qual fiz a minha reentrada. Então eu realmente neguei a mim mesmo como personalidade, parei de ficção e atingi a idade adulta. E é por isso que estou aqui levando a voz essa mensagem. Aos poucos que ouvirem e tiverem a reflexão e a maturidade de ouvir-me e compreender, poderão ter um reencaminho a essa entrada, a essa volta a Deus. Do contrário, os senhores e senhoras estão sendo enganados pelas próprias ficções infantis que fazem. Todos são infantis, aqueles que não romperam o próprio eu e não eclodiram como semente. Eu gostaria de levar essas mensagens à voz mais alegre, mais descansado e mais feliz. Mas a luta solitária em meio a tantos problemas e tantas crianças brincando de serem adultos me faz assim ficar um pouco pesaroso com o que está acontecendo no mundo. E eu peço desculpas por não ser mais simpático, mas eu sei que essa mensagem não é de criança, isso aqui é coisa de gente grande e de quem sabe o que está falando. Eu desejo um bom dia a todos,
espalhem esse vídeo a quem merece ouvi-lo, inscreva-se no canal. Desejo a paz ao coração de todos. Aprendam, por favor, a se tornarem adultos e até a próxima oportunidade.